A realidade não responde ao que você pensa em silêncio. Ela responde ao que você sustenta quando abre a boca. A sua voz está criando ou anulando. Fale como Deus e mude a realidade com a sua voz. Como ativar a frequência do Logos. Prólogo. A voz sempre criou antes de qualquer livro, antes de qualquer templo, antes de qualquer ciência. Já existia a palavra, e não como som vazio, mas como força criadora. A realidade nunca respondeu ao que você pensa em silêncio. Ela responde ao que você sustenta quando fala. Cada palavra carrega identidade, cada tom carrega intenção. Cada frase dita sem consciência molda o campo ao seu redor. O problema nunca foi a falta de poder. Foi o uso inconsciente dele. Você aprendeu a falar para reclamar, para se diminuir, para explicar demais, para pedir permissão, para repetir histórias que já não deveriam existir. E chamou isso de normal. Mas existe uma frequência escondida na voz, uma frequência que civilizações antigas conheciam e que hoje foi esquecida. O Logos. Não como religião, não como dogma, mas como o princípio onde palavra, presença e identidade se alinham. Quando isso acontece, a realidade escuta. Se você sair agora, vai continuar falando como sempre falou e criando como sempre criou. Mas se permanecer, vai perceber que não é o volume da sua voz que importa, é quem está falando através dela. Respire. A partir daqui, cada palavra importa. Capítulo 1. Você está criando. Mesmo quando não percebe. Você fala o tempo todo. Mesmo quando não está falando com ninguém, está falando com a realidade. A maioria das pessoas acredita que cria apenas quando deseja algo, quando faz uma oração, quando repete uma afirmação ou quando pede em voz alta. Mas isso é uma ilusão confortável. Você cria quando reclama. Cria quando se diminui. Cria quando repete histórias antigas. Cria quando fala de brincadeira. Cria quando diz algo que não acredita só para ser aceito. A sua voz nunca está neutra. Ela sempre carrega identidade. O que sai da sua boca não é apenas som. É um sinal, uma instrução, um comando silencioso que informa ao campo quem você acredita ser e o que você espera da vida. E aqui está a parte que quase ninguém quer ouvir. A realidade não responde às suas intenções secretas. Ela responde às suas palavras sustentadas. Você pode desejar abundância em silêncio, mas se passa o dia verbalizando escassez, reclamação e medo, é isso que você está ensinando ao campo. A sua voz está treinando a realidade a te tratar de determinada forma. Quando você diz, isso sempre acontece comigo, não está apenas desabafando. Está reforçando uma identidade. Quando diz, eu não consigo, está delimitando possibilidades. Quando diz, não é para mim, está fechando portas antes mesmo de vê-las. E tudo isso acontece de forma automática, porque você aprendeu a falar sem presença. Desde cedo te ensinaram que palavras são apenas palavras, que falar é inofensivo, que o que importa é a intenção escondida no coração. Mas nenhuma civilização antiga acreditava nisso. Para elas, a palavra era sagrada porque carregava poder criador. Não pelo misticismo, mas porque entendiam algo que foi perdido com o tempo. A palavra molda a percepção, e a percepção molda a experiência. Quando você fala, você organiza a forma como enxerga o mundo, e o mundo responde a essa organização. A maioria das pessoas vive criando contra si mesma, sem perceber. Cria limites enquanto diz que quer liberdade. Cria escassez enquanto diz que quer abundância. Cria rejeição enquanto diz que quer ser visto, porque a voz que sai não está alinhada com a identidade que deseja viver. Existe uma diferença profunda entre falar e sustentar a fala. Sustentar significa acreditar no que se diz. Significa sentir coerência entre palavra e estado interno.
significa não usar a palavra como descarga emocional. E aqui entra o ponto mais delicado. A sua voz revela quem está no comando. Quando você fala com medo, o medo está falando. Quando fala tentando convencer, a insegurança está falando. Quando fala explicando demais, a dúvida está falando. E a realidade responde a isso. Não porque ela julga, mas porque ela reflete. O logos não é sobre repetir frases bonitas. O logos é quando a palavra nasce de um lugar estável. É quando você fala como quem já sustenta internamente aquilo que está dizendo. Por isso, afirmações vazias não funcionam. Por isso, palavras copiadas não criam. Por isso, frases decoradas não movem o campo. O campo não responde à gramática, ele responde à frequência, e a frequência da sua voz denuncia o seu estado interno. Quando você fala com pressa, está dizendo que não confia no tempo. Quando fala se justificando demais, está dizendo que não confia em si. Quando fala se diminuindo, está dizendo que não se reconhece. E tudo isso é ouvido. Não por um Deus externo, mas pela própria estrutura da realidade. Você não fala apenas para pessoas. Você fala dentro do campo, e o campo registra padrões. A repetição transforma palavras em identidade. Quando algo é dito, muitas vezes, deixa de ser frase e vira verdade interna. E a realidade se ajusta a essa verdade. Esse é o motivo pelo qual mudar a forma de falar é tão desconfortável no início. Porque mexe diretamente na identidade. Quando você tenta parar de reclamar, percebe o quanto reclamava. Quando tenta parar de se diminuir, percebe o quanto se definiu assim. Quando tenta falar com mais firmeza, percebe o quanto estava fragmentado. Mas esse desconforto é sinal de despertar. É o momento em que você percebe que estava criando no automático. Falar como Deus não significa falar como alguém poderoso externamente. Significa falar como alguém coerente internamente, sem implorar, sem dramatizar, sem se contradizer. É falar pouco, mas com presença. É escolher palavras que você pode sustentar. É parar de verbalizar aquilo que você não quer mais alimentar. A partir do momento em que você percebe isso, algo muda. Você começa a ouvir a si mesmo, começa a perceber o peso de certas frases, começa a sentir quando está criando contra você, e essa consciência já é ativação. No próximo capítulo, vamos aprofundar no que realmente é o Logos, sem religião, sem dogma, e por que ele sempre foi o princípio criador por trás da palavra consciente. Respire. Você nunca esteve em silêncio. Você esteve falando o tempo todo. Agora, você começa a ouvir. Capítulo 2. O que é o Logos? Existe uma confusão enorme em torno da palavra Logos. Quando ela é mencionada, muitos pensam imediatamente em religião, em textos antigos, em algo distante da vida real. Mas o Logos nunca foi um conceito religioso. Ele foi apropriado por religiões depois. O Logos é anterior a qualquer dogma. Ele nasce de uma observação simples, profunda e incômoda. A palavra organiza a realidade. Não porque ela seja sagrada no sentido místico, mas porque ela estrutura consciência. O Logos é a palavra quando ela deixa de ser som automático e se torna expressão consciente de identidade. É quando o que você diz não está desconectado do que você sente, nem separado do que você acredita, nem em contradição com quem você é. O Logos não é falar bonito, é falar alinhado. Por isso, quase ninguém ativa essa frequência, porque exige algo raro, presença. A maioria das pessoas fala para preencher silêncio, fala para aliviar tensão, fala para se justificar, fala para se proteger, fala para ser aceita. Poucas falam a partir de um centro estável, e o Logos só emerge quando há centro. Quando você observa civilizações antigas, sem romantizar, apenas observando, percebe algo em comum. A palavra não era usada de forma banal.
Ela vinha depois do silêncio, depois da intenção, depois da decisão interna. Hoje acontece o oposto. Falamos primeiro, sentimos depois, pensamos por último e chamamos isso de comunicação. Mas o Logos não nasce da pressa. Ele nasce do alinhamento interno que antecede a fala. É por isso que duas pessoas podem dizer a mesma frase e produzir efeitos completamente diferentes. Uma fala, eu sou capaz, tentando se convencer. A outra fala, eu sou capaz, como quem já decidiu. O campo sente a diferença. O Logos não responde à frase, responde à origem da frase. E aqui está algo que quase ninguém percebe. A palavra cria porque define identidade em movimento. Quando você fala, você não está apenas descrevendo o mundo, você está se posicionando dentro dele. Cada palavra dita é uma escolha de lugar interno. Quando você diz, isso é difícil, você ocupa o lugar de quem luta. Quando diz, isso é impossível, ocupa o lugar de quem desiste. Quando diz, eu vou tentar, ocupa o lugar de quem ainda não decidiu. Quando diz, eu faço, ocupa o lugar de quem sustenta. O Logos é quando a palavra nasce do lugar de quem já se posicionou internamente. Por isso, falar como Deus não tem nada a ver com autoridade externa. Deus, como princípio, não explica, não se justifica, não pede permissão, não se contradiz. Ele sustenta. E a fala que cria é aquela que não pede validação. É calma, é firme, é curta, é coerente. Observe como pessoas seguras falam menos. Elas não precisam convencer. Elas não precisam dramatizar. Elas não precisam se afirmar o tempo todo. A presença fala antes da palavra. Isso é Logos. O erro moderno foi acreditar que a palavra cria sozinha. Não cria. A palavra é apenas o veículo. O que cria é a frequência de quem fala. E frequência é soma de identidade, emoção e crença. Quando esses três estão desalinhados, a palavra perde força. Você pode repetir algo 1000 vezes. Se internamente estiver em contradição, o campo ignora. Não por maldade, mas por coerência. O campo responde ao que é mais verdadeiro dentro de você. Por isso, frases decoradas não funcionam. Mantras vazios não funcionam. Afirmações copiadas não funcionam. Elas não nascem do Logos, nascem do desespero. E o desespero cria instabilidade. O Logos é silencioso, antes de ser falado. Ele surge quando você sabe o que vai dizer antes de abrir a boca. Quando você não precisa se ouvir falando para se sentir forte. Quando a palavra é consequência, não tentativa. Existe um momento interno que antecede a fala criadora. Um ponto onde você decide quem está falando através de você. Medo, dúvida, carência ou consciência. Esse ponto muda tudo. Quando você fala a partir do Logos, algo muda na forma como o mundo responde. As pessoas escutam diferente. As situações se ajustam, os limites são respeitados, as respostas vêm com menos resistência, não porque você ficou mais poderoso, mas porque deixou de falar fragmentado. A fragmentação enfraquece a palavra, a coerência fortalece, e aqui está a verdade que quase ninguém ensina. Você não precisa falar mais para criar mais, precisa falar menos e melhor. Cada palavra deve ser algo que você consegue sustentar emocionalmente. Se você não consegue sustentar, não diga. Se você não acredita, não verbalize. Se você ainda está confuso, fique em silêncio. O silêncio consciente é parte do Logos. Ele prepara o campo. A partir do momento em que você entende isso, começa a sentir o peso real da fala. Você percebe que estava usando palavras como descarga emocional. E que isso estava moldando sua experiência de forma invisível. O Logos não exige perfeição, exige honestidade, falar apenas o que é coerente com o seu estado atual ou trabalhar internamente antes de falar.
No próximo capítulo, vamos tocar no ponto que mais gera frustração. Por que tantas pessoas falam coisas positivas, mas continuam vivendo a mesma realidade? A resposta não está no universo, está na incoerência entre voz e identidade. Respire. A palavra não é o início da criação. Ela é o reflexo de quem você se tornou por dentro. E agora? Você começa a perceber isso. Capítulo 3. Por que algumas palavras não funcionam? Em algum momento da sua vida, você já tentou dizer algo esperando que a realidade mudasse. Talvez tenha afirmado algo positivo. Talvez tenha repetido uma frase poderosa. Talvez tenha falado com convicção, pelo menos na superfície, e nada aconteceu. Isso cria frustração, dúvida e, muitas vezes, descrença. Mas o problema nunca foi a palavra, foi a origem da palavra. Existe um erro silencioso que faz com que certas palavras simplesmente não tenham efeito algum. Elas saem da boca, mas não alcançam o campo, não reverberam, não organizam nada, porque são palavras sem raiz. A maioria das pessoas fala tentando mudar a realidade. Mas a realidade só responde quando a palavra nasce de um estado interno já definido. Palavras não funcionam quando são usadas como tentativa. Funcionam quando são consequência. Quando você fala algo esperando que a frase te transforme, você já está falando a partir da carência. Quando fala esperando convencer o universo, você está falando a partir da dúvida. Quando fala tentando se sentir forte, você está falando a partir da fraqueza. E o campo sente isso. O logos não responde ao conteúdo da frase. Ele responde à frequência emocional que sustenta a frase. Por isso, duas pessoas podem dizer exatamente as mesmas palavras e viver resultados completamente diferentes. Uma fala "eu confio", tentando se acalmar. A outra fala "eu confio", porque já decidiu confiar. A primeira fala para mudar o estado. A segunda fala porque o estado já mudou. Só uma delas ativa o logos. Palavras não funcionam quando contradizem o que você sente. Não funcionam quando brigam com sua identidade. Não funcionam quando tentam substituir um trabalho interno que ainda não foi feito. A realidade não é ingênua. Ela não responde a teatro emocional. Ela responde à coerência. É por isso que afirmações copiadas raramente criam algo real. Elas não nasceram de você, não carregam sua identidade, não refletem sua verdade atual. São sons emprestados, e som emprestado não cria campo. Outro erro comum é usar a palavra como descarga emocional. Falar para aliviar, falar para reclamar, falar para se justificar, falar para se proteger. Essas palavras também criam exatamente o que você não quer. Quando você verbaliza o medo, você o ancora. Quando verbaliza a dúvida, você a fortalece. Quando verbaliza o fracasso antes de acontecer, você o ensina ao campo. E tudo isso acontece porque você foi condicionado a falar sem consciência. Nunca te ensinaram que a palavra fixa estados internos. Nunca te disseram que repetir algo em voz alta transforma isso em identidade. Nunca te explicaram que o que você diz sem pensar é justamente o que mais cria, porque vem do automático. E o automático revela quem está no comando. Palavras não funcionam quando você fala uma coisa, mas sustenta outra. Você pode dizer, eu mereço, mas se internamente se sente pequeno, o campo responde à pequenez. Pode dizer, vai dar certo, mas se emocionalmente está esperando dar errado, o campo responde à expectativa real. Pode dizer, está tudo bem, mas se o corpo está em alerta, o campo responde ao alerta. O logos não aceita contradição. Ele só emerge quando palavra, emoção e identidade estão alinhadas. E aqui está algo que quase ninguém aceita. Às vezes, a palavra não funciona porque você ainda não está pronto para sustentá-la. E tudo bem. O erro é insistir em dizer algo que você ainda não consegue ser. Isso gera desgaste,
gera frustração, gera descrença. A palavra precisa ser verdadeira no nível mais profundo possível. Se ainda não é, o silêncio é mais poderoso. Silêncio consciente prepara o campo muito mais do que palavras vazias. Civilizações antigas sabiam disso. Elas não falavam o tempo todo, não banalizavam a palavra, não usavam frases como muletas emocionais. Falavam quando a decisão interna já estava tomada. Hoje, fazemos o oposto. Falamos para tentar decidir depois. E isso enfraquece a criação. Palavras funcionam quando você não precisa se ouvir falando para acreditar nelas. Quando você não precisa convencer ninguém, nem a si mesmo. Quando a frase é curta, firme e sustentável. Às vezes, uma única palavra verdadeira cria mais do que 100 frases bonitas, porque ela carrega presença, e presença é o que ativa o Logos. A partir do momento em que você entende isso, algo muda radicalmente. Você começa a cuidar da fala, começa a reduzir o excesso, começa a perceber quando está falando por medo, quando está falando por carência, quando está falando por hábito. E começa a escolher falar apenas quando há alinhamento. Isso não te torna silencioso, te torna preciso. No próximo capítulo, vamos entrar no ponto mais profundo de todos. Por que falar como Deus não é falar alto, não é falar bonito, não é falar muito, é sustentar. E sustentar exige algo que poucos estão dispostos a fazer: assumir identidade antes da prova. Respire. Se algumas palavras nunca funcionaram, não era falta de poder, era falta de coerência. E agora você sabe. Capítulo 4. Falar. Como Deus não é gritar, é sustentar. Existe uma imagem completamente distorcida do que significa falar com poder. Muitos acreditam que poder está no volume, na intensidade, na repetição, na dramaticidade. Mas isso é exatamente o oposto do Logos. Quem grita está tentando convencer. Quem insiste demais está inseguro. Quem explica em excesso está em dúvida. A fala criadora não precisa de esforço. Ela precisa de sustentação interna. Falar como Deus não é falar alto, não é impor, não é teatralizar. É falar a partir de um lugar onde não há negociação interna. Quando algo está decidido por dentro, a palavra sai limpa, curta, firme, sem tremor. Observe pessoas verdadeiramente seguras. Elas não levantam a voz para serem ouvidas, não disputam atenção, não se justificam o tempo todo, não pedem permissão para existir. A presença delas fala antes da palavra. Isso é Logos. O Logos não nasce da emoção descontrolada, ele nasce do centro. É por isso que falar com raiva quase nunca cria algo positivo. A raiva fala mais alto que a intenção. É por isso que falar implorando enfraquece. A carência anula a palavra. É por isso que falar tentando convencer o outro revela que você ainda não convenceu a si mesmo. A realidade não responde ao tom dramático, ela responde à estabilidade. Sustentar significa que o que você diz é compatível com o que você está disposto a viver. Se você diz, não aceito mais isso, mas continua aceitando, a palavra morre. Se você diz, eu escolho isso, mas recua na primeira tensão, a palavra perde força. O Logos exige responsabilidade, por isso ele assusta, porque não permite mentira interna. Falar como Deus é falar sem contradição. Não é falar muito, é falar uma vez e sustentar depois. O mundo moderno incentiva o oposto. Fale muito, explique tudo, justifique-se, prove, repita. E quanto mais você fala, menos peso a palavra tem. Civilizações antigas sabiam, quanto mais rara a palavra, mais forte ela é. Hoje, banalizamos a fala. Falamos quando estamos confusos, falamos quando estamos feridos, falamos quando estamos inseguros, falamos para aliviar tensão. E chamamos isso de expressão, mas o Logos não nasce do desabafo. Ele nasce da clareza silenciosa
que vem antes da fala. Existe um momento interno onde a decisão já foi tomada, onde não há mais debate, onde o corpo está alinhado, onde a mente está calma. É desse lugar que a palavra cria. Falar como Deus é falar depois desse ponto, não antes. Por isso muitas palavras não funcionam. Elas são ditas cedo demais, são ditas em conflito, são ditas em emoção crua, e emoção crua fala mais alto que consciência. O Logos não se impõe, ele se sustenta, não corre atrás de resposta, não exige reação imediata, não entra em disputa, ele simplesmente permanece. Quando você começa a falar a partir desse lugar, algo muda, as pessoas escutam diferente. Não porque você ficou mais eloquente, mas porque você não está mais pedindo validação. A realidade também escuta diferente. Situações se ajustam, limites são respeitados, respostas vêm com menos resistência, não porque você dominou algo externo, mas porque deixou de se contradizer internamente. Existe uma frase que resume o Logos. A palavra cria quando não precisa ser defendida. Se você precisa se explicar demais, a palavra não está sustentada. Se você precisa convencer, a palavra não nasceu do centro. Se você precisa repetir constantemente, a identidade ainda não foi assumida. Falar como Deus é falar uma vez e agir 100 vezes de forma coerente depois. É alinhar a vida com a palavra. E aqui está a parte mais desconfortável. A maioria das pessoas quer falar como Deus, mas viver como vítima. Quer usar palavras fortes, mas manter decisões fracas. Quer declarar mudanças, mas não sustentar as consequências. O Logos não aceita isso. Ele não é moralista, ele é estrutural. A palavra só cria quando você está disposto a se tornar aquilo que disse. Por isso, o verdadeiro poder da voz assusta, porque exige integridade. Quando você entende isso, começa a falar menos e viver mais alinhado. Começa a escolher palavras que você pode sustentar por dias, meses, anos. Começa a sentir o peso real da fala e percebe algo simples, mas definitivo. Não é o volume da sua voz que muda a realidade, é a estabilidade de quem fala. No próximo capítulo, vamos entrar no contraste mais claro de todos. A voz que cria e a voz que sabota. E você vai reconhecer exatamente quando está usando cada uma. Respire. A partir daqui, cada palavra dita revela quem está no comando. E você começa a perceber isso com clareza. Capítulo 5. A voz que cria versus a voz que sabota. Existe uma diferença clara entre a voz que cria e a voz que destrói silenciosamente. O problema é que a maioria das pessoas usa as duas, sem perceber. A voz que cria não é rara, ela apenas é menos barulhenta. A voz que sabota é familiar, ela soa normal, ela parece inofensiva. Ela se disfarça de sinceridade, de humor, de realismo, mas ela está ali, criando contra você. A voz que sabota aparece quando você diz, eu sou assim mesmo. Quando diz, não adianta. Quando diz, sempre foi difícil para mim. Quando diz, isso não funciona comigo. Essas frases parecem pequenas, mas elas são comandos repetidos. A realidade aprende rápido. A voz que cria é diferente. Ela não explica demais, não se defende, não se diminui. Ela não reage, ela define. A voz que cria nasce da decisão interna. A voz que sabota nasce da emoção não resolvida. E aqui está algo que quase ninguém ensina. A realidade não responde ao que você deseja ser. Ela responde à voz que você mais usa. Se você passa o dia inteiro verbalizando cansaço, escassez, irritação, medo, essa é a voz que está no comando. Mesmo que, em algum momento do dia, você tente dizer algo positivo. Uma frase consciente não neutraliza horas de sabotagem verbal automática, porque a voz que cria precisa de consistência, não de exceção.
A voz que sabota costuma aparecer em momentos específicos, quando você está cansado, quando algo dá errado, quando alguém te pressiona, quando você sente medo de perder. Nesses momentos, você fala sem presença, e é exatamente aí que a criação acontece com mais força. Porque o que sai quando você está desarmado revela a identidade real. A voz que cria surge quando você aprende a pausar antes de falar, não para mentir, mas para escolher. Escolher não verbalizar o que você não quer sustentar. Escolher não se diminuir em voz alta. Escolher não transformar medo em sentença. A voz que cria não nega a realidade. Ela não finge que está tudo bem, mas ela também não transforma a dor em identidade. Existe uma diferença profunda entre dizer "isso está difícil agora" e "minha vida é sempre difícil". A primeira reconhece um momento, a segunda cria um padrão. A voz que sabota adora generalizar. Sempre, nunca, nada, tudo. Essas palavras parecem comuns, mas são extremamente poderosas. Elas transformam experiências pontuais em verdades estruturais. E o campo responde a estruturas, não a eventos isolados. A voz que cria é precisa. Ela não exagera, não dramatiza, não amplia o problema para se sentir ouvida. Ela fala o necessário e sustenta depois com atitude. A voz que sabota fala demais e age pouco. Ela reclama, ela explica, ela repete, mas não muda a postura. E a realidade responde à postura, não ao desabafo. Muitas pessoas acreditam que estão sendo honestas quando verbalizam tudo o que sentem. Mas honestidade sem consciência vira autossabotagem. Você não precisa dizer tudo o que sente. Você precisa sentir, processar e então escolher o que será verbalizado. A voz que cria vem depois do processamento interno. A voz que sabota vem antes. Ela explode, ela descarrega, ela se arrepende depois. E cada descarga vira instrução. Outro ponto delicado. A voz que sabota costuma vir disfarçada de humildade. Ah, eu não sou tão bom assim. Eu não mereço tudo isso. Tem gente melhor que eu. Isso parece virtude, mas é negação de identidade, e o campo responde à negação com limitação. A voz que cria não se exalta, mas também não se nega. Ela reconhece valor sem precisar provar. Existe uma maturidade silenciosa na fala criadora. Ela não compete, não se compara, não se justifica. Ela apenas é coerente. Quando você começa a perceber essa diferença, algo muda profundamente. Você começa a ouvir a própria voz como se fosse de outra pessoa. E percebe quando está se sabotando. Percebe quando está criando contra você. Percebe quando está entregando poder à emoção do momento. E aos poucos, começa a escolher diferente. Não falando mais alto, não falando frases mágicas, mas falando menos e com mais presença. A voz que cria não tenta convencer a realidade. Ela fala como quem já entendeu que o campo responde ao que é sustentado, não ao que é implorado. E aqui está o ponto mais desconfortável de todos. Muitas vezes, a sua realidade atual é fiel à sua voz passada. Não ao que você pensava, não ao que você sonhava, mas ao que você verbalizava repetidamente. Isso não é culpa, é consciência. E consciência devolve poder. Quando você entende isso, para de brincar com palavras. Para de usar a fala como descarga emocional constante. Para de se diminuir em voz alta. E começa a tratar a própria voz como instrumento de criação. No próximo capítulo, vamos entrar no erro mais comum e mais destrutivo de todos. Falar uma coisa e sentir outra. Essa incoerência quebra completamente a frequência do Logos. E quase todo mundo faz isso sem perceber. Respire. Agora você já sabe. Nem toda voz é neutra. Nem toda fala é inofensiva. Algumas constroem, outras destroem. E você começa finalmente a reconhecer qual está usando.
Capítulo 6. O erro mortal. Falar uma coisa e sentir outra. Existe um erro que destrói completamente o poder da palavra. Não é falar errado, não é usar palavras fracas, não é não conhecer técnicas. É falar uma coisa que dá e sentir outra. Esse é o erro mortal, porque ele quebra a coerência interna e o logos não existe sem coerência. Você pode dizer as palavras certas, pode usar o tom correto, pode até acreditar que está fazendo tudo certo, mas se por dentro existe contradição, a palavra não atravessa. Ela cai no vazio. A realidade não responde à boca. Ela responde ao estado interno dominante. Quando você fala algo que não sente, você cria ruído. Quando fala algo que não acredita, você cria conflito. Quando fala algo que seu corpo rejeita, você cria sabotagem, e o campo sente isso imediatamente. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas dizem frases poderosas e sentem cansaço logo depois, porque o corpo sabe que aquilo não é verdade ainda. A incoerência drena energia. Toda vez que você diz algo que não consegue sustentar emocionalmente, você cria uma fratura interna. Uma parte sua fala, outra parte resiste. E o logos desaparece nesse conflito. O logos só emerge quando não há disputa interna. Por isso, falar como Deus exige algo que assusta, honestidade absoluta com o próprio estado. Se você ainda sente medo, não adianta falar como se estivesse confiante. Se ainda sente dúvida, não adianta declarar certeza. Se ainda se sente pequeno, não adianta usar palavras de grandeza. Isso não cria, isso cansa. O erro não é sentir medo, dúvida ou insegurança. O erro é tentar esconder isso com palavras, porque o campo não escuta o que você diz. Ele escuta o que você sustenta. E o que você sustenta aparece no corpo. O corpo nunca mente. Você pode observar isso claramente. Quando alguém fala algo que realmente acredita, a voz sai limpa, o tom é firme, o ritmo é estável. Não há pressa. Quando alguém fala algo que não sente, a voz treme, a fala acelera, o corpo se contrai, o olhar se desvia. A realidade percebe isso antes das pessoas. A incoerência é o maior bloqueador da criação consciente, porque ela quebra a frequência do logos. O logos exige alinhamento entre 3 camadas: o que você pensa, o que você sente, o que você diz. Quando essas 3 coisas apontam para direções diferentes, nada se organiza. A palavra se torna apenas som. É por isso que tantas pessoas entram em ciclos de tentativa e frustração. Elas falam algo pela manhã, mas passam o dia inteiro sentindo o oposto. Falam, vai dar certo, mas vivem antecipando o pior. Falam, eu confio, mas o corpo está em alerta constante. E então se perguntam por que nada muda. Não é porque a realidade é cruel, é porque ela é precisa. Ela responde ao que é mais verdadeiro dentro de você. E o que é mais verdadeiro quase nunca é o discurso. É o sentimento sustentado. Aqui está uma verdade que quase ninguém aceita. O sentimento sempre vence a palavra. Se você fala algo positivo, mas sente medo, o medo cria. Se fala algo confiante, mas sente dúvida, a dúvida cria. Se fala algo grande, mas sente pequenez, a pequenez cria. A palavra só cria quando segue o sentimento, não quando tenta substituí-lo. Por isso, o caminho do logos não começa na fala, começa na regulação interna. Antes de falar, você precisa se perguntar, eu consigo sustentar isso emocionalmente? Meu corpo concorda com essa frase? Estou falando para criar ou para me convencer? Se a resposta for para me convencer, é melhor ficar em silêncio. O silêncio consciente cria mais do que palavras incoerentes. Civilizações antigas sabiam disso. Elas não falavam quando estavam em conflito interno. Esperavam o alinhamento, esperavam a decisão, esperavam o corpo aquietar. Só então falavam. Hoje, fazemos o oposto.
Falamos para tentar resolver o conflito, e isso espalha o conflito para o campo. O erro mortal não é errar palavras, é mentir para si mesmo através da fala. Isso destrói confiança interna, e quando você perde confiança em si, o campo responde com instabilidade. A boa notícia é que esse erro pode ser corrigido, não forçando palavras novas, mas respeitando o próprio estado. Se você ainda não sente, não diga. Se ainda não acredita, não declare. Se ainda está confuso, silencie. O Logos nasce depois do alinhamento, não antes. E o alinhamento não precisa ser perfeito, ele só precisa ser honesto. Quando você começa a falar apenas o que consegue sustentar, algo muda profundamente. Você fala menos, mas quando fala, cria impacto. Você não se contradiz, não se explica demais, não se esgota, e o campo começa a responder com mais clareza, porque não há ruído. No próximo capítulo, vamos entrar no ponto onde tudo começa a se transformar na prática. Como ativar a frequência do Logos no dia a dia, sem ritual estranho, sem misticismo exagerado, apenas com consciência aplicada. Respire. Se algo nunca funcionou antes, talvez não fosse falta de poder, talvez fosse incoerência, e agora você sabe exatamente onde ajustar. Capítulo 7. Como ativar a frequência do Logos, na prática. Ativar a frequência do Logos não é aprender palavras novas, é desaprender a forma errada de falar. A maioria das pessoas imagina que ativar algo poderoso exige rituais complexos, frases secretas ou sons específicos. Mas o Logos não responde a fórmulas, ele responde à postura interna que antecede a palavra. O primeiro passo é simples e desconfortável: parar de falar automaticamente. A fala automática é a maior inimiga do Logos. Ela nasce do hábito, do cansaço, da emoção não processada. Quando você fala sem presença, não está criando, está apenas repetindo. Ativar o Logos começa quando você cria um pequeno espaço entre o impulso e a palavra. Um segundo de silêncio já muda tudo. Esse silêncio não é vazio, ele é ajuste. Antes de falar, pergunte internamente: eu consigo sustentar isso depois? Isso expressa quem eu sou ou quem eu temo ser? Estou falando para criar ou para descarregar? Essas perguntas realinham a frequência. O segundo passo é reduzir a quantidade de palavras. O Logos não gosta de excesso. Quanto mais você fala, mais dilui a força da fala. Quanto mais explica, mais revela dúvida. Quanto mais se justifica, mais enfraquece a própria posição. Ativar o Logos é aprender a falar menos e melhor. Uma frase curta, sustentada, cria mais campo do que longos discursos emocionais. O terceiro passo é parar de verbalizar o que você não quer sustentar. Isso muda tudo. A maioria das pessoas fala do que não quer o tempo todo. Eu odeio isso. Isso me cansa. Isso sempre dá errado. Isso me irrita. Essas frases parecem desabafos, mas são comandos repetidos. O Logos não diferencia desabafo de instrução. Ele responde à repetição. Ativar a frequência não significa fingir que está tudo bem. Significa não transformar dor em identidade verbal. Você pode sentir cansaço sem dizer minha vida é cansativa. Pode sentir medo sem dizer eu sempre me ferro. Pode atravessar dificuldade sem dizer nada nunca funciona. O quarto passo é alinhar tom, corpo e palavra. O Logos não está apenas no que você diz, mas em como diz. Quando você fala algo verdadeiro, o corpo relaxa, a respiração se aprofunda, o ritmo desacelera. Quando você fala algo incoerente, o corpo se contrai, a fala acelera, a energia cai depois. Aprender a perceber isso é ativar o Logos no corpo. Se o corpo não concorda com a frase, não force a frase. Trabalhe o estado interno primeiro. O quinto passo é parar de usar a voz para pedir permissão. Muitas pessoas falam como se estivessem pedindo autorização para existir. Eu acho que, talvez, se não for incômodo,
Desculpa, mas isso não é educação. É insegurança verbalizada. A fala que cria não pede permissão ao mundo. Ela se posiciona com calma. Isso não é agressividade. É presença. Falar com logos é retirar excessos de submissão da linguagem. Não para dominar ninguém, mas para não se diminuir. O sexto passo é assumir a palavra como compromisso. Quando você fala algo com logos, você está assumindo responsabilidade. Por isso, não se fala levianamente. Se você diz, eu escolhi isso, precisa viver de forma compatível depois. Se diz, eu não aceito mais, precisa sustentar limites. Se diz, eu confio, precisa agir sem sabotagem. A palavra cria porque organiza comportamento. Quando você entende isso, para de falar promessas que não pode cumprir e começa a falar decisões que está disposto a sustentar. O sétimo passo é respeitar o silêncio como parte da criação. O silêncio não é ausência de poder, é acúmulo. Toda palavra forte nasce de um silêncio forte. Se você fala o tempo todo, não acumula presença. Se silencia conscientemente, a palavra seguinte carrega peso. Ativar o logos é aprender quando não falar. Quando ficar quieto é mais criador do que explicar. Quando o silêncio comunica mais do que a frase. E então, algo começa a mudar. As pessoas começam a te escutar diferente, não porque você ficou mais eloquente, mas porque você não está mais fragmentado. A realidade começa a responder diferente. Não porque você ativou algo místico, mas porque você deixou de se contradizer verbalmente. A frequência do logos não é algo que você liga e desliga. Ela é algo que você se torna. É o resultado de coerência sustentada. E aos poucos você percebe, você não fala mais por impulso, não fala para se defender, não fala para se provar. Você fala quando está inteiro. E quando a palavra vem desse lugar, ela não precisa gritar. Ela cria. No próximo capítulo, vamos entrar no momento mais delicado de todos. Quando a sua voz muda, a realidade começa a ajustar. E isso pode assustar, porque nem tudo que muda estava pronto para te acompanhar. Respire. Você não está aprendendo palavras novas. Está recuperando o poder da sua voz. Capítulo 8. Quando a sua voz muda, a realidade ajusta. Existe um momento silencioso em que você percebe. As coisas não estão mais respondendo do mesmo jeito. Nada explode. Nada acontece de forma teatral. Não há fogos nem sinais evidentes. Mas algo se ajusta. A realidade começa a te tratar diferente quando a sua voz muda. Não porque você passou a falar palavras especiais, mas porque parou de falar em contradição consigo mesmo. Quando a sua voz se torna coerente, o mundo perde resistência. As respostas chegam com menos atrito. As pessoas escutam com mais atenção. Os limites passam a ser respeitados sem que você precise impor. E isso pode assustar, porque você percebe que não era o mundo que te ignorava. Era a sua própria incoerência que enfraquecia a sua presença. Quando você fala com logos, a realidade ajusta o tom. Ela não muda para te agradar. Ela muda para refletir o novo nível de coerência que você sustenta. É nesse ponto que muitas pessoas estranham a própria vida. Situações que antes se repetiam começam a desaparecer. Conflitos que pareciam inevitáveis perdem força. Pessoas que só apareciam para testar limites se afastam. Não por acaso, por ressonância. A realidade responde à clareza. Quando a sua voz deixa de oscilar entre medo e desejo, algo se organiza. Você não precisa mais explicar tanto. Não precisa justificar cada escolha. Não precisa pedir permissão para existir do jeito que existe. E o mundo sente isso. Existe um tipo de ajuste invisível que acontece quando a voz se estabiliza. O campo começa a te ler como alguém decidido. E decisão interna é uma das frequências mais poderosas que existem. Não é arrogância, não é controle, é inteireza.
você começa a notar que algumas conversas ficam mais curtas. Alguns dramas não te encontram mais. Algumas provocações simplesmente não funcionam, porque a sua voz não oferece mais brecha. A realidade testa enquanto percebe incoerência. Quando não encontra, ela se reorganiza. E aqui está algo que quase ninguém conta. Quando a sua voz muda, nem tudo vai gostar disso. Algumas pessoas estavam acostumadas com a sua versão fragmentada, com a sua voz que se explicava demais, com a sua fala que se diminuía para manter paz. Quando isso acaba, o sistema reage. Não porque você ficou errado, mas porque saiu do lugar esperado. Esse é o momento em que muitos recuam, porque percebem que sustentar o logos tem consequências. Você deixa de ser previsível, deixa de ser manipulável, deixa de se ajustar ao desconforto dos outros. E isso exige maturidade emocional. A realidade se ajusta, mas exige que você sustente o novo lugar. Quando você fala com logos, a sua palavra passa a ter peso, e peso assusta quem vivia no excesso de palavras vazias. Você pode perceber pessoas te ouvindo com mais atenção, ou tentando te testar mais forte. Ambos são sinais de ajuste. O campo está recalibrando. Não é o momento de falar mais, é o momento de manter coerência. Muitas pessoas perdem o efeito da própria fala porque se empolgam. Falam demais, explicam demais, tentam provar que mudaram, e o logos se dissipa no excesso. Quando a realidade começa a responder diferente, a melhor atitude é continuar inteiro. Falar quando necessário. Silenciar quando não for. Sustentar postura mesmo quando ninguém está olhando. A verdadeira mudança acontece quando você não precisa mais anunciar nada. A realidade reconhece. Esse é o ponto em que a criação deixa de ser esforço. Você não está tentando mudar nada. Está apenas sendo coerente, e coerência é magnética. A partir daqui, você começa a perceber algo profundo. O mundo não responde à força, responde à clareza. Quanto mais clara a sua voz, menos resistência existe. Mas existe um aviso importante. Quando a realidade começa a se ajustar, você entra no ponto sem volta. Não dá para fingir que não percebeu. Não dá para voltar a falar como antes. Não dá para se diminuir sem sentir o impacto. Você se torna consciente demais para ignorar. No próximo capítulo, vamos entrar exatamente nesse ponto. O momento em que você percebe que não pode mais voltar atrás, porque agora sabe o que a sua voz é capaz de criar e destruir. Respire. Se algo na sua vida já começou a mudar, talvez não seja coincidência. Talvez a sua voz já tenha mudado antes mesmo de você perceber. Capítulo 9. O ponto sem volta. Existe um momento em que algo se quebra por dentro, não de forma violenta, mas de forma irreversível. É quando você percebe que não pode mais voltar a falar como antes. Você até poderia tentar, mas sentiria o peso imediato, porque agora você sabe. O ponto sem volta não acontece quando a realidade muda. Ele acontece quando a consciência muda. A partir desse ponto, cada palavra dita é sentida no corpo, cada frase incoerente pesa, cada exagero incomoda, cada autossabotagem verbal se revela no mesmo instante. Antes, você falava sem perceber. Agora, você percebe enquanto fala, e isso muda tudo. O ponto sem volta é quando você entende que a sua voz nunca foi neutra, que ela sempre esteve criando, ou destruindo, ou sustentando padrões, e que fingir ignorância não é mais possível. Muitas pessoas tentam voltar atrás nesse momento, tentam relaxar, tentam brincar com palavras como antes, tentam se diminuir para se encaixar. Mas algo não deixa, porque agora existe uma discrepância interna. Você sente quando está mentindo através da fala, sente quando está se contradizendo, sente quando está entregando poder à emoção errada. E isso gera desconforto, não porque você está errado, mas porque cresceu. O ponto sem volta não é sobre poder externo,
É sobre responsabilidade interna. Você percebe que cada palavra é um compromisso silencioso, que falar algo significa alimentar aquilo, que repetir algo significa fixar aquilo, que brincar com algo significa normalizar aquilo. E você já não consegue mais brincar. Existe um luto nesse processo, o luto da fala inconsciente, o luto do desabafo sem consequência, o luto da palavra jogada ao vento, porque agora você sabe que nenhuma palavra vai ao vento, tudo fica, tudo ecoa, tudo retorna em forma de experiência. O ponto sem volta também é o momento em que você percebe que muitas coisas na sua vida não eram azar. E isso dói, porque devolve poder. E poder exige maturidade. Você começa a ver padrões antigos com clareza, frases repetidas, histórias reforçadas, identidades sustentadas pela fala, e entende que muito do que você viveu foi fiel à sua própria voz, não por culpa, mas por repetição inconsciente. E aqui acontece algo profundo. Você para de se vitimizar, sem se culpar. Você entende que estava criando sem saber, e agora escolhe criar com consciência. Esse é o ponto sem volta. Quando você entende que não pode mais falar qualquer coisa e esperar uma realidade diferente, que não pode mais sustentar discursos e emoções opostas, que não pode mais se diminuir em voz alta e depois desejar expansão. O ponto sem volta também muda suas relações. Você começa a perceber quando alguém fala sem coerência, quando alguém dramatiza para manipular, quando alguém usa palavras para fugir da responsabilidade. E você não entra mais nisso, não porque você se acha melhor, mas porque não ressoa mais. A sua voz muda e você deixa de se identificar com certas frequências. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam de forma diferente. Outras tentam te testar. Tudo isso faz parte do ajuste, porque o ponto sem volta não muda só você. Ele muda o campo ao seu redor. E aqui está a verdade que poucos falam. Depois que você cruza esse ponto, a palavra vira identidade. Você não diz mais, eu sou isso, como afirmação. Você vive de forma compatível com o que diz. E isso exige coerência diária, não perfeição, mas honestidade constante. Você passa a perceber que o silêncio também é uma escolha poderosa, que nem toda resposta precisa ser dada, que nem toda explicação precisa existir, que nem toda emoção precisa ser verbalizada. O Logos se fortalece no silêncio tanto quanto na fala, e você começa a sentir algo raro, paz interna. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de se contradizer. A contradição cansa, a coerência sustenta. O ponto sem volta é quando você entende que a realidade não está te testando, ela está apenas refletindo, e agora que você sabe disso, não tem como desver. No último capítulo, vamos fechar tudo com a verdade mais profunda de todas. Você não fala para criar, você fala porque já é. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com a própria voz. Respire. Você chegou até aqui, e quem chega até aqui já não volta a ser o mesmo. Capítulo 10. Você não fala para criar. Você fala porque já é. Existe uma última inversão que precisa ser feita, e ela muda tudo. Você não fala para criar a realidade. Você fala porque a realidade já foi criada dentro de você. Esse é o ponto que quase ninguém alcança. A maioria das pessoas acredita que a palavra é uma tentativa, uma ferramenta para convencer o mundo, um esforço para mudar algo externo. Mas a palavra verdadeira nunca foi tentativa, ela sempre foi confirmação. Você não diz algo para se tornar, você diz porque já se tornou. Quando alguém fala com Logos, não está desejando, está declarando uma verdade interna que já se estabilizou. Por isso, a palavra cria sem esforço, porque ela não nasce da carência, nasce da identidade. Tudo o que você fala com peso já existe em você antes da fala.
A palavra apenas revela. É por isso que pessoas verdadeiramente alinhadas não usam muitas palavras. Elas não precisam anunciar mudanças, não precisam declarar poder, não precisam se afirmar constantemente. A vida delas fala, a voz apenas acompanha. Quando você entende isso, para de usar a palavra como muleta. Para de tentar ativar algo através da fala. E começa a usar a fala como extensão do que você já sustenta internamente. Esse é o nível mais alto do Logos, onde a palavra não cria sozinha, ela eco a criação já feita. Você percebe que antes falava demais porque ainda não era. Falava tentando se convencer, tentando se sentir forte, tentando ocupar um lugar que ainda não estava firme dentro de você. Agora, é diferente. Você se move primeiro, se posiciona primeiro, se alinha primeiro. E só depois, se for necessário, fala. A palavra deixa de ser impulso, vira consequência. E consequência é irresistível. A realidade responde porque reconhece coerência. Nesse ponto, algo muda profundamente na sua relação com a voz. Você não sente mais vontade de se explicar. Não sente necessidade de convencer, não precisa se justificar para existir. Você entende que quem é, não implora. Quem é, sustenta. E aqui acontece o fechamento final. Falar como Deus não é falar como alguém superior. É falar como alguém inteiro. Inteiro não significa perfeito, significa alinhado. Você pode errar, pode ajustar, pode mudar de rota, mas não se contradiz mais em voz alta. Você não trai mais a própria identidade com palavras pequenas. Não reduz quem você é para caber em ambientes errados. Não verbaliza aquilo que não está disposto a viver. A palavra vira compromisso, e compromisso muda tudo. Você começa a perceber que a sua realidade não muda por frases mágicas. Ela muda quando você para de negar quem se tornou. A fala apenas acompanha esse reconhecimento. Esse é o verdadeiro segredo proibido da voz. Nunca foi sobre som, nunca foi sobre técnica, nunca foi sobre repetir algo específico, sempre foi sobre identidade. A voz cria porque revela. E quando você revela algo de forma coerente, o mundo não discute, ele se ajusta. Talvez você perceba agora que muitas coisas na sua vida começaram a mudar antes mesmo de você entender por quê. Talvez sua fala já estivesse mudando. Talvez você já estivesse silenciando o que não fazia mais sentido. Talvez você já estivesse se posicionando sem perceber. Nada disso foi acaso, foi Logos em ação. O livro termina aqui, mas a prática começa agora. A partir daqui, cada palavra importa, cada silêncio também. E você sabe disso. Você não precisa lembrar o tempo todo. Não precisa vigiar cada frase. A consciência já foi ativada. E uma vez ativada, não dorme mais. Você não fala para criar. Você fala porque já é. E a realidade, como sempre, apenas responde. A partir de hoje, você não pode mais dizer que não sabia. Cada palavra que sair da sua boca vai carregar criação ou repetição. E agora a escolha é sua. Se esse conhecimento tocou você, não ignore. Não é todo dia que a consciência desperta para o poder da própria voz. Fique neste canal. Aqui, cada palavra é escolhida com intenção. Se inscreva para continuar esse caminho comigo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa recuperar o poder da própria voz. Porque depois que você entende isso, nunca mais fala nem vive do mesmo jeito.